Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E a gente tá aqui hoje em clima do filme da Barbie, que tá, né, uma expectativa aqui. E a gente decidiu trazer pra vocês curiosidades sobre animais cor-de-rosa. Por que será que existem animais cor-de-rosa? Será que é uma questão de mutação? Será que eles produzem pigmento? Será que eles adquirem a coloração rosa na alimentação? Ou será que tudo isso faz sentido? Será que eles são outras espécies? A espécie inteira é rosa ou são indivíduos rosados? É o que a gente vai falar nesse vídeo, e a gente preparou um top 10 de animais cor-de-rosas, alguns conhecidos e outros super raros. Então vamos ao primeiro. Que é justamente o mais raro aqui dessa lista, afinal ele não é uma espécie, ele é um indivíduo. Existe um indivíduo de uma raia-manta da espécie Mubula birrostris, que ela é comumente fotografado lá na Grande Barreira de Corais, que é uma extensão, um recife de corais muito grande, que tem lá na Austrália, o maior do mundo. Maior do mundo. Né? E os mergulhadores ali, de vez em quando, observam um indivíduo de raia-manta, quando está fazendo as migrações ali por perto, que ele tem essa coloração toda rosada. E aí, durante muito tempo, eles perguntavam, por que é isso? Será que esse indivíduo tem alguma alimentação diferenciada? Né? O que faz esse indivíduo de raia ser todo rosa, assim. E aí teve um trabalho recente que conseguiu extrair uma amostrinha de tecido pequenininha desse animal e levar para laboratório para estudar. E quando chegou no laboratório, descobriram algo surpreendente. Que na verdade é uma mutação genética rara, que confere a ele essa coloração rosa, né, rosada, aparentemente só na região ventral do corpo. Então é uma condição genética mesmo, por isso que é encontrada só nesse indivíduo, até onde a gente sabe. E essa condição tem um nome, ela se chama eritrismo. Existem algumas condições genéticas que são atribuídas a essa questão da pigmentação da pele. Então você tem o albinismo, você tem o melanismo e você tem também o eritrismo, que é mais raro ainda, mas que também tem. E como que a gente sabe que é só esse indivíduo que tem? Porque essas manchinhas que ela tem no ventre, elas são bem diagnósticas de indivíduos, é como se fosse impressão digital. Pode ser que existam outras raias-manta cor-de-rosa? Pode ser, mas elas ainda não foram avistadas, né? Geralmente quando é avistado uma raia-manta rosa, é esse indivíduo aí. E o eritrismo, ele traz essa pigmentação mais avermelhada. Sim. Ou mais rosada. Ela não é o único animal a exibir o eritrismo, tem outras variações que existem por aí. Para quem joga Pokémon, é parecido com os Pokémon Shiny, né? Que são um ou outro indivíduo que tem uma coloração completamente diferente dentro da mesma Poké-espécie, chamando assim. Interessante a comparação. E a gente continua no mar, agora falando do nudibranquio rosa de Hopkins. O nudibranquio, né, ou os nudibrânquios, eles são moluscos do grupo dos gastrópodes, que inclui as lesmas, os caramujos, os caracóis. O gastrópode é um grupo de moluscos bem diverso. No caso dos nudibrânquios, eles têm uma distribuição, além de cosmopolita, eles ocorrem em várias regiões específicas do ambiente marinho. Então, regiões costeiras, em recifes de coral e também em mar profundo. Tem umas espécies de nudibrânquio que são de mar profundo, inclusive algumas se chamam anjos do mar, porque eles têm uma forma de natação e umas nadadeiras ali que lembram asas, né? Um anjinho nadando. Um anjinho nadando. Então são animais bem interessantes. E esse nudibranquio rosa é um dos mais interessantes justamente por conta da coloração. E por que ele tem essa coloração cor-de-rosa? Porque ele adquire o primeiro que a gente vai falar aqui, que adquire a partir da alimentação. Então esse é um animal que ele não produz esse pigmento rosa naturalmente, e sim ele adquire se alimentando de pequenos outros animais, que são os briozoários. Os briozoários são parentes razoavelmente próximos dos moluscos, né? A maioria em tamanhos microscópicos, e eles eles produzem esse pigmento. Então quando o nudibranquio ele se alimenta desses animais, ele acaba incorporando esse pigmento dentro do seu corpo e aí passando para o resto do corpo. Os nudibranquios em si, eles são alguns animais mais interessantes do mundo. Você tem um que é famoso também, famosinho, que é o dragão azul, que é um nudibranquio cheio de projeções, meio azulado. E você tem alguns nudibranquios que eles conseguem incorporar da alimentação
cloroplastos de algas, e a partir desse momento ele passa a fazer fotossíntese. Então alguns desses animais são animais fotossintetizantes. Eles não nascem fotossintetizantes, mas eles adquirem essa capacidade ao longo do tempo. Então são bichos bem lembrados. muito legais. São muito legais. E esse aqui, esse rosa, ele só ocorre na costa oeste dos Estados Unidos. Você vai encontrar ele na Califórnia, no Oregon, nesses lugares. Nós temos aqui nosso número 3, que é o rato toupeira pelado, que apesar do nome toupeira, ele não pertence ao grupo das toupeiras verdadeiras, e sim, ele é um tipo de roedor, e ele é encontrado lá no leste africano, na região do chifre da África, que é aquela região ali perto do Oriente Médio. Se você olha ali no mapa da África, tem uma região que faz uma curvinha assim para cima, ali é o chifre africano. E ele é um roedor fossorial, ou seja, ele vive enterrado no chão, e justamente por isso ele acaba desenvolvendo a sua condição que vai levar ele a ser rosa. E essa condição é ausência completa de pelo, né? Quase completa, né? Porque ele tem as vibriças aqui, os bigodinhos, mas o corpo dele é pelado, dá pra ver bem. E também ausência de pigmento. Então ele é um bicho que não tem pelo, não tem pigmento. Então essa coloração rosada que a gente vê é justamente dos vasos sanguíneos que aparecem, e dos músculos, né? Que aparecem porque a pele é transparente, muito fina, não tem pelo. Então por isso que ele é rosa. Mas esse bicho, ele é muito interessante também por outros motivos. Estudando eles, cientistas descobriram que ele é uma espécie que ele é quase imune a câncer. Lembrando que o câncer é uma condição que ocorre em praticamente todos os animais, né? Não só animais, plantas também podem ter. Todos os organismos complexos podem ter. Podem ter câncer. Mas essa espécie aí de rato toupeira é quase imune a câncer. Ele consegue desenvolver, né, alguns tumores, mas nada que seja maligno. E ele é um bicho que, por ser fossorial, ele é um bicho que é muito longevo, então ele vive mais do que outras espécies normal de roedores. Ele demora muito para se desenvolver, então ele tem toda essa letargia mesmo de desenvolvimento, e talvez isso esteja associado também a essa questão da imunidade ao câncer. Então os pesquisadores inclusive pesquisam bastante esse bicho para tentar encontrar mesmo essas características, isolar essas características que fazem com que ele tenha essa imunidade. É interessante a gente conhecer melhor isso, né? Tem outros animais também, como por exemplo elefantes, que também são conhecidos por serem muito resistentes ao câncer, que são animais bem legais. E outra coisa interessante é que ele é uma das duas únicas espécies de mamíferos eusociais, ou seja, que são sociais verdadeiros, com castas na natureza, nada a ver com as castas humanas que algumas pessoas propuseram já, com castas na natureza muito bem definidas. Então, o rato toupeira pelado, ele vive em sociedades onde normalmente você tem uma fêmea principal, a fêmea rainha, e outros machos, 7 a 8 machos normalmente, que vivem ali perifericamente a fêmea, fazem a maior parte do trabalho e se reproduzem eventualmente com essa fêmea, de uma maneira muito parecida com o que acontece com formigas, por exemplo, mas com um número muito mais reduzido de indivíduos, claro. E agora a gente vai para os insetos. A gente vai falar aqui de 3 insetos aqui na sequência. A gente vai começar pela libélula rosada, que é um bicho muito bonito. É uma libélula de ampla distribuição nas Américas. Então ocorre desde os Estados Unidos até o Brasil. Provavelmente você já deve ter passado por uma libélula cor-de-rosa, mas só não reparou. Só não se deu conta, porque é um bicho pequeno, né? 4 a 5 centímetros. Mas, de qualquer maneira, ela é realmente bem comum. A gente não encontrou muitas informações sobre essa questão de pigmento nos insetos, de uma maneira geral, né? Pigmento rosa. Mas a gente acredita que eles produzam mesmo. Mais naturalmente. Mais naturalmente, não que seja adquirido por uma dieta, por exemplo. Até porque no caso deles, muitos deles já nascem dessa cor, então já nasce produzindo. É o pigmento deles mesmo. E uma coisa muito legal é que na sociedade humana, a gente associa, na sociedade ocidental moderna pelo menos, a gente associa a cor rosa ao feminino. Enquanto que em muitos casos que a gente vai mostrar aqui, o rosa está associado ao masculino, não ao feminino.
Essa libélula rosada aqui é o primeiro exemplo que a gente vai mostrar, onde apenas os machos são da cor rosa. As fêmeas, elas são marrom e laranja. E por que o macho é rosa? É justamente para chamar mais a atenção da fêmea, né? O rosa é uma cor que se destaca muito da natureza, e é muito comum ver machos que são super, hiper, mega coloridos, mesmo que isso atrapalhe um pouco a sobrevivência dele, torna ele mais visível para predadores, mas ainda assim de nada adianta sobreviver se você não gerar seus descendentes na natureza para que a espécie continue. E faz todo sentido, né? Os machos serem exuberantes, terem as colorações fortes, cor-de-rosa, né? E no nosso caso, como o Bruno falou, essas questões aí de cores, elas foram construídas socialmente, né? Uma coisa assim cultural que não tem nada de biológico. Exatamente. Mais um inseto aqui, que é a mariposa elefante pequena. Ela é uma espécie, né, de uma mariposa, então lá da ordem Lepidoptera, encontrada em várias regiões do mundo, na Europa, na Ásia e no norte da África. E é mais um inseto que tem essa combinação de cores, então tem partes mais rosadas, enquanto algumas partes são mais caramelo, mais amareladas assim. E tem uma curiosidade de por que ela se chama mariposa elefante, sendo que ela não se parece em nada a um elefante, né? Na verdade, a larva dela tem um formato bem peculiar que alguns pesquisadores acharam que parecia com uma tromba de um elefante. Então, por isso que virou mariposa elefante, por conta dessa peculiaridade dessa larva. Mas, enfim, não é nada visual pra gente, né? Não é nada dedutivo, assim. Então, a gente tem que pesquisar para encontrar essa resposta, não é nada óbvio. De qualquer maneira, no caso dessa mariposa, machos e fêmeas têm essa coloração cor-de-rosa, então é uma coisa da espécie em si, né, de todos os indivíduos da espécie. Mas o que chama atenção é que é uma espécie noturna, né, como a maioria das mariposas, e com excelente visão, né? Então é uma questão até rara da gente encontrar, né? Um bicho mais colorido, mais chamativo, só que noturno, que sai de noite, né? Mas como eles têm uma excelente visão, essa visão provavelmente, esse olho grande, essa boa visão, favorece com que eles se enxerguem ali de noite, mesmo com baixa visibilidade. Uma cor mais chamativa, né? Fica mais fácil de achar. Porque a visão é mais desenvolvida. E esse aqui acho que é um dos nossos preferidos. Lindo. Que é o louva-a-Deus da orquídea. Louva-a-Deus é um inseto muito legal, muito interessante. E ele é um bicho que se camufla como se fosse uma orquídea. Acho que já dá para perceber, né? A gente olhando ali o formato, a coloração. Então é bem mesmo para ser para enganar as presas dele. Ele é um predador de emboscada. Então ele fica ali se camuflado no meio das orquídeas, não só no meio das flores, como em cima das folhas mesmo, como se ele fosse pétala de orquídea caída ali. E quando o inseto se aproxima, o que acontece? Ele vai lá e rapidamente faz um movimento muito rápido com seus braços e captura esse inseto e devora ele. E as principais presas que são atraídas são obviamente aqueles outros insetos que são polinizadores, aqueles que estão em busca de flores para se alimentar do néctar dessas flores. Então ele se camufla dessa flor, ou em cima da flor, ou em cima da folha. E ele é encontrado bastante lá no Sudeste Asiático, de um lugar onde tem muitas orquídeas. Super bonito, e o bicho parece muito, né? Parece muito, gente. Parece uma flor de orquídea, assim. Que caiu e abriu, assim. Uma pena que não tem aqui no Brasil, né? Pra gente poder contemplar esse bicho lindo. E mas falando em Brasil, agora vamos a um dos animais mais clássicos aqui, que é o boto cor-de-rosa, né, da espécie Inia geoffrensis, né? Na verdade existem outras espécies, né? O boto cor-de-rosa é mais essa espécie aí, mas existem outras espécies dentro da mesma família, da família Inidae, que é amplamente encontrada em rios amazônicos, não só no Brasil, mas você tem na Colômbia, você tem na Venezuela, você tem em algumas regiões ali da Amazônia. E uma curiosidade é que o boto cor-de-rosa não nasce cor-de-rosa, ele nasce cinza, né? Ele nasce cinza, né? Ele tem esse tom acinzentado, mais escuro, né? Ele vive em rios de águas mais escuras, então isso acaba sendo meio que uma camuflagem, mas eles vão ficando cor-de-rosa conforme vai passando o tempo. Por quê?
basicamente por conta da abrasão da pele. Então, por conta das brigas, dos conflitos, né, de mordiscadas, de raspar a pele aqui e ali, essa pele vai sofrendo essa abrasão mesmo, esse desgaste, e aí vai ficando rosada, né, porque vai tirando mesmo esse pigmento, talvez um processo inflamatório ali associado. E isso acontece geralmente com os machos, porque são os machos que brigam mais, que disputam mais, tanto por território como por fêmeas. Então os machos são bem mais rosados do que as fêmeas, e isso também é uma vantagem. Por quê? Porque ele fica mais atraente para essa fêmea. O macho mais rosado, quanto mais rosado, significa que ele passou por mais combates. Ele passou, então, tecnicamente, ele seria um macho mais apto a sobreviver às mazelas da natureza, que ele é muito forte e tal. Então é mais uma vez um exemplo aqui na natureza onde a cor rosa está muito associada ao macho, não à fêmea. Existem fêmeas de boto que também são rosadas, mas elas tendem a ser bem menos rosadas do que os machos. Muito interessante isso, né? Muito legal, né? Incrível. E agora a gente vai para as aves. Sim, temos alguns exemplos na natureza de aves que são rosadas e avermelhadas, né? Que a gente vai falar das que são esse meio termo, né? E no caso das aves, essa coloração, ela é mais adquirida com alimentação mesmo. Talvez o exemplo mais clássico de ave rosada seja o flamingo, que são aves que têm uma ampla distribuição. Então você tem flamingo na América do Sul, na região do Caribe, Galápagos, na África, na Eurásia, enfim, amplamente distribuída. E essa coloração, que varia de um rosado até um vermelho mais forte, ela é adquirida com a alimentação, porque esses bichos, eles comem crustáceos que são vermelhos, algas também, né? Então são algas, camarõezinhos, que tem ali um componente que a gente chama de carotenoide, que é justamente esse componente avermelhado. E aí, dependendo da quantidade de carotenoides que eles incluem na sua alimentação, eles têm um degradê de cor, que pode variar do mais rosado, mais clarinho, até o mais avermelhado. E alguns flamingos são bem vermelhões assim. E isso vai variar de população para população. E uma coisa interessante é que em zoológicos, por exemplo, se você não fornece essa pigmentação, você vai ter flamingos que parecem cisnes, né? Que eles são branquinhos. Assim. Você só vê que, nossa, mas tem um bico de estranho ali. Mas eles são mais clarinhos. Então, o que os zoológicos fazem? Eles adquirem pigmentos artificiais e colocam na ração para esses animais. Então, os animais vão ter acesso aos pigmentos carotenoides, mas colocados a partir de pigmentos artificiais. Lembrando que eles também se alimentam do mesmo alimento que tem na natureza, só que esse alimento não vai ser tão abundante, porque ele está em cativeiro. Mais difícil. Então, esses corantes artificiais acabam sendo um complemento, justamente porque não dá para suprir toda a alimentação natural de um bicho em cativeiro. É bem mais difícil. É bem mais difícil. E os flamingos são da ordem Phenicopteriformes, mas tem uma outra ave que é de uma outra ordem, da ordem Pelicaniformes, que também adquire essa coloração rosada, também por conta da sua alimentação, que é o colhereiro rosado. Ele é amplamente encontrado nas Américas, desde os Texas, lá nos Estados Unidos, até aqui a região sul do Brasil. E é uma ave que também vai adquirir a sua coloração, principalmente através dos crustáceozinhos. Os camarõezinhos, né? Essa ave, gente, é belíssima, a gente acha incrível, assim. E justamente pelo fato dela ser tão bela, tão incrível, ela já foi muito caçada no passado. Principalmente para o uso de suas penas, né? O que é uma coisa muito triste, né? A gente tem essa questão da indústria das penas de aves, assim, muito forte. E que realmente prejudica as espécies, pode levar à extinção. Mas tem uma coisa boa dessa história, é que em anos mais recentes, essa espécie que estava ameaçada de extinção por causa da caça, ela se recuperou a ponto de hoje ela não está enquadrada em nenhuma categoria de ameaça de extinção, o que é uma felicidade pra gente ouvir isso, né? Porque foram tantas legislações em tantos países
para proteger essa espécie que acabou dando certo. E isso nos mostra o quão importante que são esses programas de conservação, essas políticas públicas, legislações. A gente geralmente fala de conservação aqui no canal quando a gente fala sobre algum animal e muita gente acha que tá tudo perdido, a gente tá destruindo tudo, né? Não, gente, tem o que fazer sim. A gente consegue recuperar essas espécies, a gente consegue recuperar a nossa biodiversidade, mas a gente precisa dar atenção para isso. A gente precisa de políticas públicas, precisa de muito trabalho para que isso seja feito. Pois é, né? Então tem solução no futuro. A gente só precisa trabalhar para isso. Mas é sempre bom mostrar os exemplos bons. Sim. Também que a gente tem na natureza. E o nosso último, mais fofinho talvez, é o porco doméstico, que não é uma espécie selvagem, né? Você não tem porquinhos domésticos na natureza, a não ser quando, enfim, eles acabam escapando e invadindo uma região, mas é uma espécie que é considerada o sus doméstico apenas como domesticada, encontrada no mundo todo, né? Você tem criação de porcos basicamente no mundo inteiro. Existem hipóteses de que ele foi domesticado talvez 2 vezes. Uma na região dos Balcãs, que é aquela região onde a Europa e a Ásia se conectam, né? Então o leste europeu com o oeste asiático. E outra na China. Na China ele é base de vários pratos ali tradicionais chineses também. E uma coisa que pouca gente sabe é que o porco é um dos bichos mais inteligentes do mundo, né? Sim, ele é muito inteligente, inclusive tem alguns estudos que constataram que a inteligência deles é superior a de algumas raças de cães que a gente considera já super inteligentes, como o Border Collie. Por exemplo. Então tem vários testes que fizeram com eles e eles demonstraram assim esse alto nível de inteligência mesmo. Pelo menos para algumas, né, atividades. Uma coisa que cachorro não faz e o porco conseguiu fazer é quase jogar videogame. Sim. Que é uma habilidade em que ele controlava um mouse ali e ele olhava para a tela e ele via o movimento que o mouse fazia e ao levar a setinha do mouse para alguns pontos específicos, liberava comida para ele. Então um bicho que aprendia a jogar olhando para a tela, fazendo esses movimentos. Então, super interessante. Muito inteligente. Mas como aqui a gente está falando de coloração, da onde vem a coloração rosada do porco? Muito parecida com a questão ali do rato topeira, né? Então é uma combinação de pouco ou ausência de pelos com uma falta de pigmentação da pele mesmo, que é o caso dele, né? Os porcos têm poucos pelos, né? Assim, são bem esparsos. E a pele em si não tem cor, a pele é transparente, então por isso que ele fica rosadinho assim. E aí é curioso porque a gente tem a pele parecida com a dos porcos, tão parecida Sim. na sua composição, que existem até transplante de pele de porco para seres humanos, que é uma pele que tende a ter menos rejeição no nosso corpo. Aliás, bastante gente já perguntou pra gente por que a gente usa órgãos de porco em seres humanos, então talvez é interessante pra gente pesquisar e falar disso aqui um dia. E esse foi o nosso top 10 de animais rosa. Se você gosta desse estilo de vídeo de top 10, a gente também tem um top 10 falando só de animais bizarros lá do mar profundo, um top 10 de animais abissais. E para assistir é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.